Pode ser, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 5. Quem está com calor, diga amém. Esse calor aqui é uma prévia, né? Para aqueles que não estão firmes na videira verdadeira. Quem ama a palavra de Deus, diga amém também. Amém, né? O amém para a palavra de Deus é mais forte. Então, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 5. Quero estar lendo versículo de número 11. Amém. Todos encontraram? Quero que os irmãos prestem bastante atenção na leitura. Diz o texto: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E então ouvi que debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelo século dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e se adoraram. Até aqui. Amados, o contexto em que esse texto está escrito é um contexto um pouco de conflito, porque é naquele momento, em Apocalipse, capítulo de número 5, que Deus ele vai despejar todo o seu juízo para aqueles que cometem a perversidade. É onde Deus vai derramar toda a sua ira para o ímpio, para o mentiroso, para o cordeiro, para aqueles que blasfemam o nome do Senhor. É o momento em que Deus ele vai agir com vingança. Sabemos que Deus ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça, e a graça é mais perigosa do que a lei, aonde Deus exerce toda a sua justiça. Logo, quando nesse mesmo texto, a Bíblia fala que tem 7 Espíritos de Deus, devemos entender que ali não é o Espírito Santo, porque Deus não é 7, mas João, ele é um judeu, e a palavra Espírito, no texto original, por mais que o Novo Testamento esteja escrito em grego, no Antigo Testamento, a palavra para Espírito era a palavra ruach, que significa hálito, que significa vento, que significa sopro, que significa temperamento de raiva. Logo, quando a Bíblia fala que os 7 Espíritos de Deus estão sobre a terra, eram 7 ações de Deus de julgamento, como se fosse uma ofegação naquele sentido de indignação. Logo, se são 7 taças, e são 7 selos, e 7 trombetas, é aonde Deus vai realizar toda a sua justiça. Porém, João, ele está neste momento de conflito. Mas como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Porque em todo o contexto do Apocalipse estava tudo indo bem. Até que ele percebe que, para começar a exercer esse juízo contra os ímpios, precisava de alguém ser digno para desartar o livro e começar o juízo. Logo, João, um conhecedor da palavra, ele teve contato com a carta aos Hebreus, ele sabe que a Bíblia diz que não há um justo sequer, e não há alguém que faça o bem. Abraão mentiu, Moisés foi um homicida,
Davi foi um adúltero que cometeu adultério. Pedro negou Jesus. Todos têm falhas. Logo, aquele momento é um momento de crise para João. Porém, é um pensamento de ansiedade que parece que a maldade vai vencer. Já que não tem ninguém para desartar o livro, não há justiça. Então, os ímpios ainda vão continuar a reinar daquele jeito que eles vivem deliberadamente. Aí o anjo chega até João e diz: João, não temas, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno para desartar os selos. Logo, João tem um insight, ele vai ter uma memória, porque ele conviveu com Jesus. Talvez este tenha esquecido que o Cristo, ele não cometeu pecado. Logo, em sua carta ele vai dizer, nele não há pecado. Em Hebreus vai dizer, ele em tudo foi tentado, em nenhum momento cometeu pecado. Em 1 João vai dizer, ele é o nosso justo advogado. Em 1 Pedro, o texto diz, sejai-vos santo como eu sou santo. Então, João entende que Jesus não tem pecado. Logo, os seguidores de Jesus, o grupo de Jesus, falar que ele não tem pecado, é tranquilo, é fácil. Porque se eles chegam a Jesus, em nenhum momento deles vão dizer, ele cometeu pecado. Porém, tem um grupo que joga contra Jesus, que vai declarar que ele é santo. Judas exclama, traí, traí, sangue inocente. A mulher de Pilatos vai dizer, Pilatos, não mexa com este homem, porque a minha noite foi perturbadora, porque ele é justo. Pilatos lava as mãos, porque aquele homem não cometeu crime algum. Logo, Jesus, ele está na cruz do Calvário. A cruz é um motivo de zombaria. Depois do ano 70, pelo menos mais de 500 judeus eram crucificados todos os dias. Romanos não eram crucificados, porque era motivo de vergonha. Os dois ladrões estão crucificados. Todos estão sendo motivo de chacota. Mas quando chega em Jesus, a terra estremece. O centurião, que é um idólatra, que joga contra, que nem conhece Jeová, ele exclama, verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente este é o Filho do Deus vivo. Ele é digno. João então se lembra, ele tem poder para desartar os selos. O texto diz que todos se prostram diante dele, e é o que se cumpre e na carta de Paulo aos Filipenses, em seu capítulo 2, no verso 5 adiante, porque tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não deixou por usurpação ser igual a Deus, mas mesmo assim se esvaziou, se fazendo em forma de homem, em forma de servo e semelhante a homem, obediente a uma morte de cruz, mas Deus o exaltou à mais alta posição, em que o seu nome está acima de todos os nomes, e que todo joelho no céu, os 24 anciãos se prostrando, pegando a coroa, jogando aos pés dele, dizendo, digno é o Senhor, é na terra, debaixo da terra, é na terra é todos. Adolf Hitler, aqueles que blasfemam contra o nome do Todo-Poderoso, é Maomé, é Osama Bin Laden se prostrando e dizendo, ele é Senhor, ele é digno, e debaixo da terra, as potestades, o demônio, o anticristo, o falso profeta, se prostrando e dizendo, o Cordeiro é digno de louvor,
louvor, de honra, de glória. Tipo, não, irmãos, não tem egocentrismo, não tem louvor a homem, apenas um é digno de louvor, é Ele, aquele que estava morto, mas aquele que ressuscitou, Jesus, nome sobre todos os nomes, digno de adoração. Adore o nome dele nesta noite. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.